Opa, vamos começar aqui uma nova sessão hoje no nosso canal, a sessão Sorendica. Hoje a gente vai estrear aqui indicando este livro, A Carne e o Sangue, Mari Del Priore, historiadora de mão cheia, autora aí de dezenas e dezenas de títulos, um estilo bem peculiar de escrever, um estilo fácil, leve de escrever, como poucos historiadores têm, né? A gente vê muitos livros de história ultimamente, de uns anos para cá, escritos por jornalistas e tal, com uma linguagem acessível, tem conquistado aí um bom público aí interessado na área de história, desde lá o Peninho, Eduardo Bueno, com a trilogia do Descobrimento, depois Laurentino Gomes aí com 1808, 22, 89 e tal. A gente tem tido uma boa leva aí de jornalistas escrevendo sobre história, o que não é de todo mal, o que é bom porque atrai gente, né, para a área, já que eles têm uma linguagem muito mais acessível. A gente vê historiadores com uma linguagem cheia de termos técnicos e tal, que muitas vezes acaba servindo só para historiador mesmo ler, né? Não para o público em geral, que acabam se tornando aí livros enfadonhos. Esse aqui, apesar de ser, como eu falei, de uma historiadora, pós-doutora, ele tem uma linguagem bem extremamente clara, acessível, fácil de ler, uma leitura que flui aí, né? Em algumas horas aí tu consegue devorar esse livro inteiro aqui. Que história é essa de A Carne e o Sangue? Tem o subtítulo aqui, a Imperatriz Dona Leopoldina, Dom Pedro I e Domitila, Marquesa de Santos. O livro é a história, né? Como diz ali o subtítulo, a história ali do que está por trás do governo aí de Dom Pedro I, aliás, já desde antes, né, da proclamação da independência do Brasil, desde o casamento com a Imperatriz Dona Leopoldina, 1817, e os anos seguintes aí em que eles permaneceram no Brasil, né, os casos, os escândalos que se passam e tal. Mas tem algumas passagens, quer dizer, na verdade todo ele é bem interessante, né? Algumas passagens assim que nos clareiam muitas coisas, né? Nas muitas cartas que a Dona Leopoldina, que é a Imperatriz Leopoldina, escreveu para sua irmã na Europa, escreveu para o seu pai, ela já denunciava muitas coisas do Brasil da época, né? Já denunciava aí corrupção, troca de favores e tal, há praticamente aí 200 anos atrás. Né? E a obra também é muito interessante pela questão dos costumes do Brasil da época. A gente sabe de muita coisa aí dos costumes do Brasil do século XIX através de escritores, né? Principalmente ali Machado de Assis, né? A gente lendo Machado de Assis, a gente tem um verdadeiro tratado, né, do que é a sociedade do Brasil Império, né? De quais são os costumes e tal. E aqui então, né, com essa historiadora, como eu falei, a gente tem também bastante coisa da podridão da corte, né? Principalmente alguma coisa aí dos costumes, né, do povo e tal, mas da podridão da corte também a gente tem, né, grandes exemplos aqui. Vou dar uma olhadinha em algumas passagens aqui com vocês. Tem aqui, por exemplo, né, a página 12, as páginas 12 e 13 já tem aqui, por exemplo, sobre o sogro da Imperatriz Leopoldina, ou seja, o pai do Dom Pedro I, nosso Dom João VI, diz aqui: desde 1806, o sonho de Dom João era unir seus filhos à Casa de Habsburgo, campeã na luta contra a França revolucionária e napoleônica. Detentora de 28 milhões de habitantes, além de senhora de 39 estados, um colosso. E ele não queria mas 2 casamentos. Além de Pedro, pretendia ligar a filha Isabel a Ferdinando, príncipe herdeiro da Áustria. O acordo não foi viável e só depois de muitas hesitações, Francisco I deu permissão para sua filha partir. Já lhe bastavam os problemas criados pelo casamento de sua primogênita Maria Luísa com Napoleão Bonaparte. Feito em 1810 para assegurar a paz, acabou 5 anos depois em guerra. O imperador austríaco temia as revoluções que ameaçavam o continente. Então, em nome desse interesse, né, do Dom João
VI em casar um filho com alguém, né, com um sucessor da casa austríaca, como a gente viu ali, né, que já tinha aí herdeiros, casamentos, influência, poder por 39 estados. Esse sonho, né, dele era tão forte, era tão grande, que em outra passagem aqui, ela afirma, a autora aqui afirma que o Dom João VI teria presenteado a família da noiva com 1 milhão de florins e 17 barrinhas de ouro, diamantes e muitas joias. Página 41. Da onde isso tudo? Tá? Um pouco aqui também dos costumes, né, dela, Imperatriz Leopoldina, e do povo também, né, já agora casada, né, casada por procuração com Dom Pedro I, então dos seus súditos. Dizia que numa das muitas e muitas cartas dela, ela se queixava, né, da falta de opção, da falta do que fazer, de não ter teatros, de não ter a vida social intensa que ela tinha na Europa, né, na Áustria. Então aqui as páginas 33 e 34, então, diz o seguinte: outras tensões alimentavam o isolamento. Crescia o mal-estar em torno dela por ser estrangeira ou quase exilada. Os hábitos de Leopoldina aumentavam a distância entre ela e os seus súditos. Ela comia com talheres, eles com as mãos. Ela gostava de ler, eles desconheciam o prazer da leitura. Ela sentava-se em cadeiras, mas as damas, de acordo com o costume oriental, com as pernas cruzadas no chão. Ela era feia, enquanto eles a queriam bonita. Ela não queria ter a mão beijada e eles queriam beijar-lhe a mão. Nos mínimos detalhes, os hábitos do país são um tanto esquisitos, a jovem observava. Então a gente tem aí um pouco do comportamento, deslumbramento, né, na verdade, de uma população, única população da América a ter contato aí com a família real, contato, né, no próprio solo com a família real, né? A gente tem que lembrar que a família real portuguesa foi a única família a deixar o continente, a fugir do continente e pisar e morar numa colônia, né? Então tem todo esse deslumbramento aí com membros da família real. Aliás, deslumbramento, né, também, que a gente sabe, não só por esse livro, por essa fonte, né, mas por tudo que a gente sabe da história, o deslumbramento também era em relação ao Dom Pedro I, né, o homenzinho ferveu com as mulheres no Brasil, tá? E a gente sabe bem da fama, né, que ele tinha, né? Ela acabou descobrindo, né? A Imperatriz Leopoldina acabou descobrindo da pior maneira possível, né? E, enfim, né? O homenzinho passava o rodo, né? E num desses muitos e muitos casos, né? Dessas muitas aventuras amorosas, acabou deixando de ser uma aventura e virando uma coisa séria, que foi que mais desgastou a imagem dele e tal, e mais contribuiu para o sofrimento da Imperatriz Leopoldina, que foi o caso, né, o romance escancarado com a Domitila, né, que ele transformou em Marquesa de Santos, né, a Titila, que ele chamava, né, nas correspondências, enquanto ela o chamava de Demonão na intimidade e tal, né? Então dessa união entre os dois, que a princípio começou ali 5 dias antes da proclamação da independência, dele proclamar a independência, né, enquanto voltava para o Rio de Janeiro. O caso durou anos, foi uma paixão arrebatadora na vida dele, a ponto de, como eu falei, ele ter nomeado Marquesa de Santos, ter dado cargos para quase toda a família dela, para o pai dela, enfim, pensões e tal, títulos de nobreza, empregos, negócios e tal, e tudo, com o passar do tempo, Dom Pedro foi perdendo a compostura total e levava, né, aparecia publicamente com ela, eventos, cerimônias com os dois, com a própria Imperatriz Dona Leopoldina. Ele sentava-se perto da Domitila, né, da Marquesa de Santos, e procurava, tinha mais atenção com ela, dava mais atenção a ela do que a própria Imperatriz. O caso era escancarado, né, era escrachado e tal.
Então, essas aventuras aí do Dom Pedro, não só, né, com um monte de mulheres na noite e tal, né, nas noites cariocas, mas com essa foi um negócio mais sério, o caso mais sério dele. E em meio a tudo isso, né, em meio a esses causos, né, essas aventuras, aí o relato, né, dessas aventuras do Dom Pedro I, de todo o sofrimento, né, da imperatriz Leopoldina até a sua doença, né, e agonia final. Claro, né, o livro vai tratando também do que está acontecendo, né, do contexto histórico do Brasil, né, vai dando os fatos aí, o que o Dom Pedro está fazendo, né. Então lá pela página 91, 92, ela dá a versão, né, que na verdade não é dela, né, a versão foi dada, a versão que ela transcreve aqui é a versão do padre Belchior, né, que acompanhava a comitiva, né, que voltava de São Paulo, que voltava de Santos ao Rio de Janeiro, quando teria sido proclamada a independência, né, às margens do Riacho Ipiranga, né, e ela transcreve aqui então a versão do padre Belchior, né, que diz assim, página 91. Dom Pedro caminhou alguns passos acompanhado do padre Belchior, além de Bregaro, Cordeiro, Carlota e outros, em direção aos animais que se achavam à beira da estrada. Estacou no meio da estrada dizendo: as cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e brasileiro, pois verão quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações, nada mais quero do governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Essas teriam sido as palavras, né, do Dom Pedro ao proclamar a independência, né? Não aquela história, né? Não aquela versão do grito do Ipiranga de independência ou morte da tela do Pedro Américo, tá? Então, gritando, e segue o relato, gritando vivas ao Brasil independente, ao príncipe, a guarda e a comitiva viram Dom Pedro desembainhar a espada. Todos tiraram seus chapéus e ouviram do príncipe: pelo meu sangue, pela minha honra, juro fazer a liberdade e a separação do Brasil. Segundo seus biógrafos, Dom Pedro costumava jurar em horas solenes, usando sempre as palavras Deus, honra e sangue. A gente está acostumado com aquelas outras versões, principalmente a do Pedro Américo, né, na tela, Independência ou Morte, e também aquela versão que conta, né, que essa viagem de volta de Santos ao Rio de Janeiro teria demorado muito em função de ele, Dom Pedro e vários da comitiva estarem com problemas estomacais e tal, né, após as lautas refeições que teriam feito, né, nas recepções em que estiveram presentes, tá? Mas enfim, de qualquer maneira, né, dando só algumas palhinhas aí para vocês, esse livro então, né, A Carne e o Sangue, Mário Del Priore, tu encontra nas melhores livrarias aí. Vale muito a pena, é uma leitura extremamente agradável, é história por alguém que conhece, por uma historiadora, e é também esses meandros aí do poder, né? Essas coisas que a gente muitas vezes não fica sabendo, né? Essas coisas internas e tal. E como eu falei, uma leitura extremamente fácil, flui, que é uma beleza agradável. Tá aí a dica aí pra gente estrear essa sessão, o Sorendica. Beleza? Curtiu? Vai atrás do livro. E curte aqui também, né, o vídeo, te inscreve no canal. Jesus, os caras não se inscreveram ainda. Dá jeito aí, cara, te inscreve no canal e indica aí o canal e a leitura para os teus amigos também. Até a próxima.